Dando sequência, nós estamos no nosso segundo bloco do programa Mais Saúde, que hoje tenho o prazer de receber o Dr. Afonso Celso Piovesan, colega do Dr. Roque, da área de urologia, que é professor e doutor em urologia aqui pela Faculdade de Medicina da USP, pertence ao núcleo avançado de urologia do Hospital Sírio-Libanês e está dando uma aula aqui pra gente, principalmente para nós mulheres identificarmos os nossos maridos. Para você que ligou agora no programa e não está sabendo o que nós falamos no primeiro bloco, nós tocamos no assunto de andropausa e que a nossa grata surpresa, como mulher, vai ter todas as mulheres que viverem, né, acima dos seus 55 anos, né, vão ter, a maioria vai ter menopausa. O que não acontece com os homens em relação à andropausa. O doutor Afonso estava dizendo que apenas 30%, né, dos homens é que podem vir a desenvolver essa andropausa, que é a queda do hormônio masculino, a testosterona, entre outros, né? Exatamente. Levando a que? Primeiro sinal e sintoma, uma queda do apetite sexual, da libido, começa a emagrecer, perde massa magra, aí começa a ficar cansado, irritado. Meu Deus, hein, um marido desse em casa não deve ser fácil. Ninguém merece, né? Não. Olha, se o teu marido tá assim, começa a investigar os níveis de testosterona dele, porque além de tudo tem também a parte cognitiva, quer dizer, concentração ruim, depois pode levar a queda desse hormônio a ter também uma osteopenia, osteoporose, quer dizer, eles entram assim praticamente iguais a nós na menopausa, né? Você vê, a reposição hormonal e esse problema hormonal, na verdade, é muito mais do que um problema sexual só. Totalmente. Né? É um problema de saúde masculina mesmo. Nossa, né? E queda de pelos, e levando também o homem a um aumento no risco de doenças cardiovasculares, né? Isso. Então, doutor Afonso estava comentando aqui conosco dos benefícios, né? Mas também abordamos o detalhe, e as linhas que, assim, são a favor e são contra. Então, ele deu uma aula aqui pra gente sobre esses detalhes. Mas também falando sobre andropausa, nós chegamos no assunto de câncer de próstata, justamente. E estávamos comentando, porque próstata é, assim, é um ponto de interrogação muitas vezes para muitas mulheres. Sabe que existe próstata, que o marido se preocupa com a próstata e que existe um tal de câncer de próstata, mas o resto a gente não sabe. Então, vamos retomar o finzinho do nosso programa no primeiro bloco, em que nós estávamos desfazendo alguns mitos. Vamos repetir? Vamos sim, Gisele. Então, eu acho que é importante esclarecer esses pontos, né? Primeiro ponto, o check-up urológico é com exame de sangue e toque. Depois de que idade? Depende da presença ou não de parentes de primeiro grau com câncer de próstata, né? Quando você tem algum parente de primeiro grau com câncer de próstata, essa pesquisa, esse check-up deve começar com 40 anos. Ah, tá. Então, na presença, isto é, um pai, um avô, um irmão. Isso. Quando você não tem parentes próximos com câncer de próstata, aí pode começar aos 45. Tá. Né? E segundo ponto importante a frisar, não tem nenhum exame de imagem que substitua o exame de toque. Ultrassom, tomografia, isso não serve para ver câncer. Tá. Porque o toque é fundamentalmente para o diagnóstico do câncer de próstata. Câncer de próstata, exatamente. Tá. E a gente estava comentando também que o exame de sangue, ele não detecta 100% dos tumores, ele perde quase 3 em cada 10 casos. Imagina, né? 10 pessoas com câncer de próstata vão fazer o exame de sangue, 3 aparecem como normal e estão com câncer? Exatamente, esse é um número que aparece em qualquer estudo que se faz sobre PSA. É PSA é o exame de sangue, né? A gente começou a trabalhar com isso em 1980, que foi descoberto o PSA, e de lá para cá tem vários estudos sobre esse tema, um tema extremamente estudado dentro da urologia, e quase todos os trabalhos, tudo que se publica, chega perto desse número. Perfeito. Né? 70% de sensibilidade. Então não devemos confiar no exame de sangue. Não só nele, ele é importante, mas ele não é absoluto. Perfeito. Ele seria, assim, talvez quase que uma confirmação, talvez? Exatamente. Sempre tem que fazer as duas coisas. Né? Só o toque também não serve. Tá. Precisa fazer as duas coisas juntas. Perfeito. Né? E a gente estava conversando também que a próstata aumentada, ela não leva a um risco maior de câncer. Né?
Na verdade, próstata grande todo homem vai ter. Mas é isso, vai mesmo? Quer dizer, Vai não mesmo, tem jeito? Zélia, não tem jeito. Quer dizer que... E a próstata aumentada, quais os sinais e sintomas? Surpreendentemente, como ao contrário da grande maioria das pessoas acredita, a maioria das vezes o homem não sente nada. Né? Mas na hora, tipo, tem que levantar não sei quantas vezes à noite para ir no banheiro, Então, isso não seria um sinal? É assim, a presença desses sinais e sintomas depende muito mais do jeito que a próstata cresce do que do tamanho em si. Tá bom. Se a gente voltar para aquele exemplo que a gente deu no primeiro bloco, de que a próstata seria um canalzinho passando no meio de uma boia ou de uma câmara de pneu, se essa boia cresce para fora, ela não vai comprimir o canal da urina. Verdade. E o homem não sente nada. E essa é a situação mais comum. Nossa, que bom. O mais comum é o homem chegar no consultório e a gente examinar, fazer um exame de toque, perceber que a próstata está aumentada e ele continuar urando, fazendo xixi de uma maneira satisfatória. Né? E começa a dar problema quando a próstata cresce para dentro, quando cresce em direção ao canal da urina. Aí ela começa a apertar o canal, e isso nem sempre tem a ver com tamanho. Então, às vezes eu atendo homens que têm próstata 10 vezes o tamanho normal, 20 vezes o tamanho normal, que urinam que nem garoto. E outras vezes você tem homens que têm a próstata com um aumento muito discreto, muito pequenininho, e que tem muita dificuldade para fazer xixi, porque ela cresce em direção ao canal e aperta o canal da urina. Certo. Então é aquela vontade de urinar, mas não consegue imediatamente. Isso, tem vários sintomas que acontecem quando a gente tem uma doença benigna de próstata, né? De uma maneira geral, um pouquinho de alteração miccional, todo homem com a idade vai ter. Se chegar um paciente com 70 anos de idade, 80 anos de idade, claro que ele não vai urinar como se fosse um garoto, né? E os sintomas que normalmente aparecem são, primeiro, uma dificuldade para iniciar o jato. O paciente precisa ficar um tempão na frente do vaso para começar a sair o xixi. Quando esse xixi sai, normalmente o jato sai fraquinho, ele sai interrompido, quer dizer, começa, para um pouquinho, depois começa, para um pouquinho. O paciente sai do vaso com a sensação de que não esvaziou tudo, né, não sai satisfeito. Como ele não conseguiu esvaziar a bexiga toda, pouco tempo depois a bexiga já está cheia e ele tem vontade de ir ao banheiro de novo. Então esse é um outro sintoma. O homem que tem doença benigna de próstata tem um intervalo entre as micções muito pequeno. Isso às vezes vira uma coisa muito importante. Tem um monte de doentes que chegam a ter uma complicação social por causa disso. Deixam de ir à missa, deixam de frequentar a casa de parente, porque toda hora precisa ficar fazendo xixi. Né? Um outro sintoma que incomoda muito é a urgência para ir ao banheiro. Então esses homens, eles costumam ter uma dificuldade para segurar a urina. Quando vem à vontade, tem que sair correndo. A gente chama de síndrome do elevador, né? Quando chega em casa e aperta um botãozinho, é que dá aquela vontade louca e às vezes perde na roupa quase. Né? E às vezes isso pode chegar até a incontinência mesmo, né? O homem pode começar a perder xixi na roupa de tanto a dificuldade que tem para segurar. Outra coisa que incomoda muito, principalmente os homens que têm alguma dificuldade para dormir, é começar a acordar mais vezes durante a noite para fazer xixi. Né? Então, para alguns homens isso não é problema, eles vão no banheiro, deitam e dormem com facilidade. Agora, para pessoas que já têm uma certa dificuldade para dormir, isso é um transtorno, ele não consegue descansar à noite, acorda cansado. Não produz melatonina, daí engorda, tem pressão alta, né? Todos os problemas que a gente já conhece com relação a uma noite mal dormida, né? Exato, que é tão importante, né? É super importante. E esses, então, são os sintomas que normalmente aparecem, são os mais comuns. E, doutor Afonso, a próstata aumentou. E aí, o que dá para fazer? A maioria das vezes não precisa fazer nada. Ai, como não? Como a gente estava conversando, a grande maioria dos homens que tem próstata aumentada convive muito bem com esse aumento. Sim, mas é aquele que tem todos aqueles sinais e sintomas que o senhor acabou de descrever, então, que é um horror. É um horror. Quando existe o impacto na qualidade de vida, quando isso começa a ter repercussão na qualidade de vida do doente, a gente então trata. E, na verdade, a indicação sobre tratar ou não tratar essa doença é muito mais do paciente do que do médico. Ah, é? Então, a gente vai acompanhando até chegar uma hora que o paciente pede o tratamento. Normalmente, não é o médico que indica, são raras as indicações absolutas de tratar. Assim, a gente fala para o paciente que não tem jeito, que tem que tratar, quando começa a ter infecção urinária, ou quando tranca a urina de vez, precisa passar sonda, ou quando começa a esvaziar muito mal a bexiga, isso atrapalha o funcionamento dos rins, começa a formar cálculo. Mas, felizmente, essas situações são exceção. Na grande maioria das vezes, a decisão sobre tratar ou não tratar
é do paciente, não é do médico. Perfeito. E isso é muito pessoal. Às vezes, doentes que têm o mesmo grau de sintoma se sentem muito incomodados, enquanto outros que têm sintoma muito parecido não se sentem incomodados com aquilo e convivem bem. Por exemplo, você pegar um homem que precisa ir a cada 40 minutos no banheiro, se ele trabalha na roça lá, capinando mandioca, enfim, vira para o lado e urina. Agora, se esse paciente tiver um intervalo de cada 40 minutos para ir ao banheiro, for um motorista de ônibus, nossa, isso inviabiliza o trabalho. Com certeza. Né? Então, a regra, a palavra-chave para indicar ou não tratamento para o doente que tem problema de próstata é qualidade de vida. Perfeito, né? Perfeito. Mas no caso desse paciente com sinais e sintomas, há tratamento? Claro, tem tratamento. A gente, é medicamentoso? Então, tem as duas coisas. A gente decide junto com o paciente. Existe tratamento com remédio e existe tratamento com cirurgia. Tá. Né? E aí o paciente, mais uma vez, ele participa muito nessa decisão. Tá. A grande crítica que se faz com o tratamento com remédio é que não são remédios que curam, são remédios que controlam. Então é que nem um remédio de pressão. O paciente vai tomar aquele remédio para o resto da vida. Se para de tomar o remédio, volta a ter problema para fazer xixi. Então, normalmente os pacientes preferem começar tratando com remédio. Tá. Agora, a grande maioria deles chega uma hora que cansa e pede para ser operado. Né? O tratamento cirúrgico para essa doença, né, quando a gente faz cirurgia para essa doença, a grande maioria das vezes a gente faz uma cirurgia endoscópica. Né, uma cirurgia que não tem corte. Você faz através de uma câmera bem fininha que passa por dentro do canal da urina do homem, passa por dentro do pênis. Né? Como não tem corte, a recuperação do doente é muito rápida. É uma cirurgia que normalmente você faz com 2 dias de internação. Em torno de 1 semana, 10 dias, o paciente já está com vida normal. Né? E não sente dor, isso que é o mais bacana, porque o que dói normalmente no pós-operatório é o corte, né? O corte na pele, quando a gente corta músculo. Como isso é feito por endoscopia, o pós-operatório é muito confortável, né? O paciente não se queixa muito. Então a cirurgia é sempre muito bem-vinda, pelo que eu observei. É bem-vinda, é uma decisão, a gente respeita muito a posição do doente. Tem paciente que morre de medo de operar. Na verdade, a grande maioria dos homens, num primeiro momento, prefere receber tratamento com remédio. Os homens a gente conhece, né? Não gostam de nada que doa, que vai ter. Por isso que a natureza foi sábia, né? A mulher é que tem neném. É verdade. Outra coisa que é um mito também em cirurgia de próstata e que não é verdade é que essa cirurgia leva à impotência. Pois é, isso foi tão comentado. Será que antigamente as cirurgias antigas levavam a essa impotência? Porque isso, nossa senhora, é o que se mais comenta. Então, assim, a gente tem dois tipos de cirurgia para próstata. Tem cirurgia que a gente faz para doença benigna, que é essa que a gente estava conversando. Essa nunca leva à impotência, não existe esse risco. Tá. Né? E existe a cirurgia que a gente faz para câncer de próstata, que é uma cirurgia diferente. Na cirurgia que se faz para a doença benigna de próstata, você não tira a próstata inteira, você tira uma parte dela. E na cirurgia que se faz para câncer de próstata, a gente tira a próstata toda. Por que tira a próstata toda? Porque normalmente a glândula é doente. Então, se a gente tirar... serve essa próstata? Me conta. Para que a gente tem essa glândula? A próstata serve basicamente para 2 coisas. Ela faz parte do sistema reprodutor. Então, para que ela serve? Ela tem uma parte que é glandular, né? Então a próstata ela produz uma secreção que sai junto com o esperma. Mais ou menos metade daquilo que o homem ejacula é a secreção prostática. Essa secreção é muito rica em frutose, que é um açúcar, e serve para nutrir o espermatozoide. Perfeito. E além de ter essa parte glandular, dentro da próstata a gente tem outro tipo de célula, que é a célula muscular. Então essa célula muscular, ela contrai quando o homem tem orgasmo, e ajuda então a emitir o esperma. Então, além da próstata produzir o esperma, ela é a principal responsável pela ejaculação propriamente dita, pela emissão do esperma. É para isso que ela serve. Agora, a próstata ela não tem nada a ver com a ereção. Tá. Qual que é a relação da próstata com a ereção? Existe um nervo que sai da medula sacral, e que vai para o pênis, esse nervo que é responsável por fazer o pênis ficar duro, para o homem ter ereção. Esse nervo passa praticamente dentro da próstata. Né? Então, quando você faz uma cirurgia para câncer, se o tumor está muito perto desse nervo,
eventualmente você é obrigado a tirar o nervo para poder curar o doente. E essa que é a segunda grande vantagem da prevenção. Eu costumo dizer para os meus doentes que fazem prevenção de câncer de próstata que o principal benefício que eles têm não é nem com relação à cura, porque curar o câncer de próstata não é tão complicado. A grande vantagem que o doente que faz check-up tem é que, ao se descobrir um tumor de próstata pequenininho, você consegue fazer um tratamento muito melhor, que traga muito menos efeito colateral. Então, quando o tumor é pequeno, você consegue preservar esses 2 nervos de ereção e o paciente faz a sua cirurgia para câncer, fica curado e não tem impotência. Agora, se o homem percebe esse tumor grandão, se ele deixa para procurar o consultório do urologista muito tarde, você já pega um tumor aumentado, você tem que fazer uma cirurgia com uma margem de segurança, você precisa tirar mais tecido. E aí, muitas vezes, para poder curar o doente, a gente acaba tirando o nervo da ereção, porque, enfim, quando você tem um paciente com câncer, o principal objetivo é a cura, né? Perfeito. E o que vier de efeito colateral, a gente depois tem que tratar. Com certeza. Né? É bom, excelente essa colocação, Afonso, no sentido que realmente olha os benefícios da prevenção. Pois é, eu acho que esse é o principal benefício. É você conseguir tratar o tumor pequeno é muito melhor do ponto de vista de efeito colateral desse tratamento. Então, quando você pega um tumor pequeno, a possibilidade do homem sair da cirurgia para câncer com impotência é muito baixa, com incontinência urinária mais baixo ainda. Né? Então, esse é o grande benefício que os homens que fazem check-up têm. Tá vendo? Olha aí, botar o marido para fazer check-up, para justamente preservar a saúde sexual do casal, né? Porque, então você vê, né, como dizia o professor Aldrich, né? Dizia porque ele, quando eu estudava com ele falava assim, né? Que a saúde sexual é como um título de clube, é vitalício, né? Então vamos fazer assim com que se possa poupar, e isso tem que ser feito realmente com todo esse cuidado. Você tocou num assunto de incontinência urinária e eu gostaria tanto da gente aproveitar assim esse segundo momento do segundo bloco e falar um pouco de incontinência urinária feminina. Quando eu fui fazer a minha especialização em saúde da mulher no climatério, eu falei assim, gente, a gente não sabe nada, não contam nada pra gente. Porque daí que eu fiquei sabendo, né, do número enorme de mulheres que a partir dos 60 anos podem estar incluídas nesse grupo de incontinência urinária. Tanto que eu passei a colocar isso na minha anamnese. Eu sempre falo, tá com a bexiga cheia, espirrou, escapou. E tossiu, escapou, foi pegar um peso, escapou. A gente começa a fazer uma investigação, mas vamos conversar um pouquinho. E tem um outro detalhe, essas jovens que ficam segurando urina, não vão no banheiro, não gosto de usar banheiro fora de casa, aí faz xixi de manhã quando sai e faz xixi quando volta. Isso prejudica? Prejudica sim. Vamos comentar de cada uma das duas coisas, né? Com relação à incontinência urinária, é impressionante como a incontinência urinária da mulher ela é aceita socialmente. E eu não entendo isso, porque, enfim, é uma coisa que incomoda. Nossa. Do ponto de vista social é horrível. Principalmente quando perde muito, né? Então, e aí a mulher tem que usar um tal de um absorvente, pois que aquilo ali já é complicado também, por questão até de higiene. Aumenta o risco de infecção urinária, né? E sabe que o nosso entendimento sobre incontinência urinária de mulher mudou muito nos últimos anos, né? Eu me lembro que esse foi um dos primeiros trabalhos que eu escrevi ainda na época de residente, foi a avaliação do resultado do tratamento cirúrgico da incontinência urinária no HC. E naquela ocasião, a gente achava que todas as mulheres que perdiam xixi, perdiam porque a bexiga estava caída. E até hoje, a grande maioria das mulheres associa a bexiga caída à incontinência urinária, né? E naquela ocasião, todas as cirurgias que a gente fazia para corrigir incontinência urinária eram cirurgias que tinham como objetivo levantar a bexiga de novo. E quando eu fiz esse trabalho, eu acompanhei essas mulheres por 5 anos. Né? Então eu queria ver como elas estavam depois de 5 anos de ter feito essas cirurgias de levantamento de bexiga. E, para minha surpresa, 70% das mulheres voltavam a perder xixi depois desse período. Né? E ao redor do mundo também diversos outros estudos chegavam em números muito semelhantes, sabe, Gisele?
E isso motivou estudos para entender melhor o problema da incontinência urinária feminina. Hoje em dia a gente sabe que a mulher perde xixi por 2 mecanismos. Existem algumas mulheres que sentem a vontade no banheiro, tem que sair correndo para ir no banheiro e não dá tempo de chegar. Ou que tem uma vontade louca de fazer xixi, por exemplo, quando mexe com água fria ou no período de inverno, né? Esse tipo de incontinência a gente chama de urge-incontinência, que é a incontinência associada à urgência para ir ao banheiro. Essa incontinência acontece por um problema neurológico, né? Um problema de condução nervosa, né? Então a bexiga começa a funcionar de uma maneira mais ou menos autônoma, ela enche e ela contrai independente da vontade da mulher. Isso é tratado com remédio, tá? Isso não é tratado com cirurgia. E esse tratamento medicamentoso, ele tem seu efeito? Não, é um tratamento super eficiente. Super eficiente. Vai muito bem, isso tem uma taxa de sucesso altíssima. Então vamos repetir, quem está nos ouvindo. Ixi, meu Deus do céu, já vai acabar o programa. Agora que começou a ficar bom do outro assunto, né? Mas aí é um bom motivo para você voltar. Claro. Então, nesses próximos 2 minutinhos que a gente tem que terminar. Então, esse tratamento é com remédio e com sucesso. Então, é aquela mulher, vamos repetir para o pessoal se localizar? Que tem urgência para ir ao banheiro, que dá vontade, tem que sair correndo para ir no banheiro. Então, isso não precisa fazer cirurgia para levantar. Resolve super bem. Olha aí que boa notícia. Bem. Então, isso é uma boa notícia até para que você relate isso no posto de saúde, quando você estiver conversando com o seu médico, eventualmente, para que ele possa até fazer um encaminhamento e que isso uma medicação resolve, né? São coisas assim interessantes da gente estar colocando e desvendando alguns mitos, né? E a outra incontinência é aquela incontinência por esforço, que é aquela que você comentou, quando a mulher tosse, dá risada, espirra, e às vezes até esforço muito pequeno, só de se levantar, enfim, já perde xixi. Essa tem tratamento cirúrgico. É uma cirurgia muito simples e a taxa de sucesso também é enorme. Olha que coisa boa. Quanta notícia boa, doutor Afonso. Bom, quando o programa vai ficando bom, a gente tem que terminar. Mas olha, eu gostaria de agradecer bastante, mais uma vez, é a segunda vez que eu tenho o prazer de recebê-lo, né, no Mais Saúde agora, né, que vai por esse Brasil afora. Então, que bom a gente poder partilhar todas essas informações com os nossos ouvintes, não só do Brasil, como eu costumo dizer. E, por favor, fique à vontade para fazer as suas últimas considerações, se despedir, e eu só posso agradecer mais uma vez a sua presença. Eu que gostaria de agradecer o convite, queria mais uma vez dar parabéns pelo seu programa, enfim, mandar um abraço para todo mundo que está ouvindo a gente, e, enfim, eu acho que a mensagem que fica é que as mulheres, como você já comentou várias vezes, na verdade são a grande motivação do homem procurar o consultório do médico urologista, né? E, portanto, continue incentivando seus maridos, porque, como a gente conversou agora, isso é a prevenção, principalmente com relação à próstata, a parte hormonal, é muito importante, né? É tudo. E o urologista também trata de mulher. Com certeza, a gente esquece isso. Bom, doutor Afonso, muito, muito obrigada. Quero agradecer, então, novamente a sua presença. Parabéns pelo seu trabalho, porque a toda hora a gente escuta assim, não, quando eu estava no Congresso, nos Estados Unidos, aqui e ali, você viaja à beça, né? Graças a Deus, momento que você se separa da família, mas por um grande motivo, né? E, por favor, nós vamos voltar aqui numa próxima pauta, vamos falar mais de mulheres, né? A gente vai fazer agora um escopo só para mulheres, né? Hoje a gente quis privilegiar o time masculino. Bom, meus queridos e minhas queridas, quero agradecer a audiência de vocês e convidá-los para estar aqui conosco novamente no Mais Saúde. Resolvi pedir a Deus pra que eu possa te guardar, ser teu anjo protetor, te velar e te cuidar. Quando eu precisei, pus tua vida em mim,
Deus, permita-me ser teu anjo aqui. Acabamos de apresentar Mais Saúde. Rádio América, AM 1410. Uma canção nova em sua vida. A Rádio América está conquistando cada vez mais você, através de sua programação interativa. Mande um e-mail para nós, americacançãonova.com e também 2039-1410. Seja bem-vindo. Nos finais de semana levamos até você os grandes eventos do cenário católico nacional. Acampamentos, shows, congressos, transmissões ao vivo direto do Vaticano. Dirijo uma saudação especial ao povo brasileiro. A melhor programação religiosa de São Paulo você encontra aqui. Rádio América. E continue ligado em nossa programação. Se alguém perguntar que rádio você ouve, você vai dizer: eu ouço a Rádio América. Nesta vida tem hora para tudo. E no dia 28 de outubro, nas cidades em que vai haver segundo turno, não vai ser diferente. A gente pode votar das 8 da manhã às 5 da tarde, mas é bom